aleluia, de mudar a sua vida completamente, aleluia. E nesta noite eu gostaria de pregar no tema culto estranho. Diga comigo, culto estranho. Talvez você vai se assustar com o tema da minha mensagem, culto estranho. O que será um culto estranho? Aleluia. O que isso significa? Aleluia. Nesta noite é bem onde você acabou de ler. Deixe a sua Bíblia aberta no livro do profeta Amós, no capítulo 5, a partir do versículo 21. O texto sagrado vai dizer: aborreço, despreza as vossas festas, as vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. Se você continuar o texto, você vai ver que Deus vai levantar o profeta Amós para repreender o povo, aleluia, de Israel, acerca do culto estranho que eles estavam fazendo para Deus. O profeta Amós, ele viveu entre os anos 760 a 750 antes de Cristo, durante, aleluia, o reinado de Jeroboão II, reino do norte, Israel, aleluia, e de Uzias, reino do sul de Judá, em um período, aleluia, de grande prosperidade econômica que vivia, aleluia, esses reinados. Aparentemente havia uma grande prosperidade, parece que tudo estava sobre o controle, aleluia. Mas veja bem, mas por trás dessa aparência, por trás daquele governo, por trás, aleluia, daquele povo, havia, aleluia, uma aparência de sucesso, aleluia. Havia uma sociedade marcada pela injustiça social, pela idolatria e pela corrupção espiritual, aleluia. Então, naqueles tempos, o povo estava corrompido, o povo estava apostatado da fé, o povo estava desviado da verdade, vivendo de aparência, e o culto que eles apresentavam para Deus não agradava a Deus. Era um culto estranho, pois o povo estava, aleluia, na corrupção, na idolatria, nos desejos e práticas abomináveis que era aos olhos de Deus, aleluia. Então Deus vai levantar o profeta Amós para denunciar esse pecado, denunciar o culto estranho, o culto, aleluia, de blasfêmia que o povo estava fazendo para Deus. Veja bem, o culto no Antigo Testamento, aleluia, o culto era com regras claras, estabelecida por Deus através da sua lei. Deus estabeleceu leis, Deus estabeleceu regras, aleluia, como que o povo devia cultuar. Nesse culto no Antigo Testamento, incluía sacrifícios de animais e a participação, aleluia, de sacerdotes. Louvado seja Deus. A música, o cântico era conduzido pelos levitas, aleluia, da tribo de Levi. Tudo tinha regra, tudo tinha, aleluia, lei. Os cultos para Deus era tão sagrado que se alguém acendesse incenso, oferecesse animais impuros, seria fulminados. Deus matava como matou os filhos de Arão, que acendeu fogo estranho no altar do Senhor. Então esses elementos do culto era ordenado por Deus.
Deus, para que o povo aprendesse sobre a santidade e a dependência, aleluia, de Deus. Então o culto no Antigo Testamento, aleluia, tinha que ser conforme a orientação de Deus. O culto tinha que ser santo, as pessoas tinham que se separar, se consagrar e até trocar as suas vestes como sacerdote. Não poderia ninguém fazer um culto para Deus de qualquer maneira, porque se fizesse, Deus matava, porque Deus é santo. Então o povo foi ensinado por Deus, através das suas ordenanças, como fazer um culto que agrada a Deus. Mas ao passar do tempo, a nação de Israel e o povo de Judá foi se apostatando da fé, foi se inclinando à idolatria, foi se inclinando o sincretismo religioso, que é a mistura das religiões, símbolos, culturas, e começaram a envolver isso, aleluia, nos cultos para Deus. Levantaram bosques, levantaram imagem de escultura. O povo estava se inclinando ao pecado, se inclinando à adoração a outros deuses, e eles queriam oferecer culto para Deus como se tudo tivesse normal, aleluia. Queriam oferecer culto para Deus de qualquer maneira. Eles estavam praticando injustiça social entre os próprios irmãos, no meio do povo, práticas de abominação como idolatria, orgia, prostituição. Deus vai levantar o profeta Amós para denunciar esses pecados, aleluia. O culto que eles estavam oferecendo para Deus, Deus não era o centro. Deus não era o centro, aleluia, do culto. Deus não era o centro da adoração, aleluia. Um culto para Deus tem que ser teocêntrico. Teocêntrico, o que significa a palavra teocêntrico? Teo significa Deus, cêntrico significa centro, ou seja, o culto para Deus tem que ser teocêntrico, ou seja, Deus é o centro. Deus é o centro do louvor, Deus é o centro da adoração, Deus é o centro do culto, da celebração. Deus tem que ser o centro do culto, da adoração. Então Deus tem que ser, o culto tem que ser teocêntrico, aleluia. O culto teocêntrico coloca Deus, aleluia, acima de tudo, aonde Deus vai ser reverenciado, temido, adorado, magnificado. Deus é o centro do culto. Mas veja bem, aleluia, entenda bem, o profeta Amós vai denunciar aquele culto aonde Deus não era o centro. O culto se transformou em festas, os sacrifícios Deus não respondia, não havia uma verdadeira adoração, porque no culto não havia santidade. Eles queriam servir a Deus e servir os ídolos ao mesmo tempo. Eles queriam fazer culto para Deus, mas não queriam abandonar os seus pecados. Então veja bem, o culto que Deus quer é o culto aonde Deus é o centro. O culto, aleluia, teocêntrico. Deus tem que ser o centro, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver algumas características do culto, aleluia, teocêntrico. Veja bem, a primeira característica de um culto teocêntrico, aonde Deus é o centro, é adoração focada em Deus. Adoração focada em Deus. A adoração só
pode ser focada, centralizada em Deus. Aleluia. As músicas, as orações, mensagens, aleluia, que exaltam o caráter de Deus, a obra e a presença de Deus, aleluia, ao invés, aleluia, de entreter ou agradar somente aos participantes, tudo é direcionado para a glorificação de Deus, aleluia. Veja bem, o culto então, a adoração, o louvor tem que ter um propósito. O propósito principal é teocêntrico. Deus é o centro da adoração e do louvor. A segunda característica de um culto, aleluia, teocêntrico, a pregação bíblica, oh glória a Deus, a mensagem são baseadas nas escrituras, buscando revelar o que Deus diz e deseja para o seu povo, aleluia. Num culto teocêntrico, a mensagem pregada deve ser bíblica, oh glória a Deus, aleluia. A terceira característica de um culto teocêntrico, aleluia, a centralidade de Cristo. Cristo é reconhecido como centro da fé cristã, aleluia, como a obra redentora do seu povo. Cristo deve ser o centro da adoração da igreja. Então veja bem, o culto nos tempos de Amós, Deus não era o centro daquele culto. Por isso o profeta Amós vai denunciar o falso culto e chamou o povo para um verdadeiro arrependimento. Deus vai usar Amós para repreender aquele culto falso, aquele culto estranho que estava acontecendo para Deus. O profeta vai ser usado por Deus para repreender o povo a se arrepender de verdade, abandonar as suas práticas pecaminosas, abandonar a idolatria, aleluia, e fazer o culto conforme a vontade de Deus. Por isso o profeta, aleluia, ele vai deixar bem claro que Deus não se agrada, oh glória, de cerimônias em vãos, aleluia. O povo fazia culto, fazia cerimônias, aleluia, religiosas no templo, mas os seus coração estava longe de Deus. Ou seja, o povo ia fazer o culto, fazia cerimônia, fazia festas, fazia celebrações, mas o coração do povo estava longe de Deus. E o que a Bíblia diz, meus amados irmãos, em Jeremias capítulo 29, no versículo 13: buscar-me-ei e me acharei, quando me buscar de todo o vosso coração, assim, aleluia, sereis achado de mim, diz o Senhor. O povo fazia festa, o povo fazia culto, aleluia, mas o coração do povo estava longe de Deus. Aquele culto não era para Deus, era um culto falso, aonde não havia santidade, não havia arrependimento, não havia uma verdadeira adoração, aonde Deus era, aleluia, teocêntrico. Louvado seja o nome do Senhor. Amós denunciou que Deus rejeitava esses cultos, porque estavam contaminados pela hipocrisia, pela ausência de fé e pela, aleluia, falta de justiça que estava acontecendo no meio do povo. Veja aí em Amós capítulo 5, aleluia, versículo 22: e ainda que me ofereça holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais
gordos. Aleluia. Deus rejeitou aquele culto. Deus rejeitou aqueles sacrifícios, porque o povo não estava buscando a Deus de todo o coração. Por isso que o profeta Isaías, e também Jesus vai citar a mensagem que Isaías citou no Evangelho de Mateus 15:8. A Bíblia diz: esse povo me honra só com a boca, mas o coração está longe de mim. Veja bem, a coisa mais importante que temos aqui na terra é um culto para Deus. É um culto para Deus. No Antigo Testamento, no tempo da lei, ninguém brincava com Deus. No tabernáculo havia o lugar santo, o lugar santíssimo. O sacerdote, somente ele podia entrar. E ai do sacerdote se entrasse com as vestes sujas, se entrasse quebrando as regras estabelecidas por Deus. Ai do sacerdote se entrasse em pecado de adultério, se entrasse em pecado de injustiça, ou de imoralidade ou idolatria. Deus matava fulminado. Deus matava, aleluia, o povo. Então veja bem, no capítulo 5 de Amós, me acompanha aí, no versículo 21, Deus expressa seu desagrado em relação às festas religiosas de Israel. Aleluia, o problema do culto estranho. Veja bem, o culto estranho, o que estava acontecendo aí? Culto estranho. Deus desagrador daquele culto. Aquele culto Deus não recebeu. Aquele culto não agradava a Deus. Aquele culto foi reprovado por Deus, porque o povo fazia culto para Deus, vivendo em pecado de idolatria, imoralidade sexual, praticando injustiça social. Aquele povo estava rebelde, não havia reverência, não havia temor a Deus. Quando eu comecei a estudar hoje, passei o dia inteiro, desde a hora que acordei, dentro da minha sala, estudando, meditando nesse texto. Então Deus agora vai reprovar cultos estranhos. Na atualidade, nos dias que nós vivemos hoje, o que mais tem é cultos estranhos dentro de muitas igrejas. Aleluia, que isso, pastor? É sério? Sim, esses cultos estranhos já tinha sido repreendido por Deus antes de Cristo. Deus levantava profeta e dizia: esse culto não me agrada, esse povo me honra só com a boca, esse povo não me busca de coração, esse povo quer fazer culto, mas não quer largar o pecado, não quer obedecer. Aleluia. Então veja bem, aleluia, característica de um culto estranho. Vamos agora para o século 21, os dias que nós vivemos. Aleluia. A primeira característica de um culto estranho é o culto antropocêntrico. Antropocêntrico, não é língua estranha não, tá? Aleluia. Antropocêntrico. O que significa esta palavra antropocêntrico? Aleluia, é aquele que coloca o ser humano, o homem, no centro de tudo, em vez de Deus. As músicas, as pregações, as atividades, aleluia, são frequentemente centradas, aleluia, nas emoções, nos desejos e necessidades das pessoas. Então a palavra antropocêntrico significa que o homem é o centro. Que o homem é o quê? É o centro. Antropocêntrico. Atro significa o homem, e cêntrico, o centro. O homem é o centro. Então cultos estranhos é o tema da minha mensagem. Aleluia. O que mais tem hoje é cultos estranhos, é cultos antropocêntricos, aonde o homem é o centro e não Deus. As músicas, você pode ver, as músicas, os louvores, muitas das vezes o homem é o centro, as emoções do homem. O louvor não é, aleluia, para mexer com emoções
humana. O louvor, sabe o que significa louvor? Elogio, exaltação. Louvar a Deus significa você reconhecer a soberania de Deus, você exaltar a Deus pelaquilo que Ele é você elogiar, magnificar, exaltar, expressar o seu sentimento de amor, aleluia, de temor, de respeito a Deus, aleluia. Os cultos hoje, Deus não é o centro. Os cultos hoje, o homem é o centro. Os louvor o homem é o centro. Quer ver? Hoje, quando convida cantores famosos que cobram para cantar, que são profissionais da fé, que fazem comércio do evangelho, esses cultos você vai ver pessoas assobiando para os cantores, pessoas querendo tirar foto com o cantor, querendo abraçar o cantor, dando subinho, fazendo camão e aleluia, porque é o cantor que é o centro ali. O cantor está sendo adorado. Tem pessoas que pagam até ingresso para ver o cantor cantar, paga até ingresso para entrar em congresso. Se falar que vai o pastor famoso tal, as pessoas querem ir lá pelo homem e não por Deus. Esse culto é estranho, esse culto Deus reprova, esse culto Deus não se faz presente. Culto aonde o homem é o centro, Deus não se manifesta. Aleluia. Culto aonde o homem é o centro, Deus não está presente. Aleluia. A segunda característica de um culto antropocêntrico, aonde o homem é o centro, veja bem, é o que mais tem nas igrejas atuais. Aleluia. Mensagens motivacionais. Mensagens motivacionais. O que seria isso? As pregações podem ser mais motivacionais do que baseadas em princípios bíblicos profundos. Muitas das vezes visam se inspirar e encorajar as pessoas com base em histórias, aleluia, e experiências pessoais, aleluia. Hoje muitos já não usam nem mais a Bíblia para pregar, aleluia. Então, o culto aonde o homem é o centro, antropocêntrico, o homem é o centro. Nesses cultos não se ouve pregação que fala sobre a santidade, a sã doutrina do corpo, da alma, do espírito. Não se ouve mais falar de regeneração, o novo nascimento do homem. Os cultos aonde o homem é o centro, aleluia, não se ouve falar de porta estreita, não se ouve falar de confissão de pecado, de arrependimento. Os cultos antropocêntricos, aonde o homem é o centro, as mensagens são motivacionais, são tiradas de internet, são mensagens que mexem com o ego das pessoas, que mexem com as emoções das pessoas. E o evangelho não é sentimentalismo, o evangelho não é emoções. Paulo disse assim: a palavra da cruz para os que perecem é loucura, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Aleluia. Aleluia. Característica de cultos estranhos, cultos antropocêntrico, aonde o homem é o centro, aonde o homem é adorado. Não se pode mais pregar em muitas igrejas aonde o homem é o centro. Pastores fazem reuniões de porta fechada, convoca os seus obreiros e diz: aqui nesse ministério não pode pregar contra o segundo casamento, aqui nesse ministério não pode pregar contra o adultério,
ministério. Aqui nesse ministério não pode pregar, aleluia, sobre usos e costumes. Aqui nesse ministério não pode pregar sobre santidade. Aqui ninguém pode pregar duro. Aqui ninguém pode pregar, aleluia, exortação. Aleluia, quem pregar vai ficar de banco. Existem igrejas que proíbem de pregar. Por quê? Se você pregar contra o casamento, tem um monte de presbítero já casado 2, 3 vezes. Se você pregar contra o segundo casamento, tem pastores que caiu com a irmã, largou a sua família e casou novamente. Aleluia. Se você pregar, aleluia, a santidade do corpo, aleluia, eles vão dizer que é usos e costume. Mas veja bem, usos e costume são o que as mulheres cristãs estão fazendo hoje. Como assim? Copiaram o usos e costumes do mundo, das mulheres ímpias, e trouxeram para dentro da igreja. O que é uso e costume, pastor? Eu vou te explicar, para você não ter dúvida. Uso e costume são as mulheres que gostam de andar sensual. Por quê? Isso é uso e costume das mulheres do mundo. Para as mulheres do mundo não tem problema andar sensual, não tem problema expor o seu corpo, expor a sensualidade dos seus seios, das suas pernas, das suas curvas. Para as mulheres do mundo, isso é maravilhoso. É um uso e costume adotado por elas, aonde elas gostam, ama a maquiagem, ama a roupa sensual, ama atrair, chamar a atenção de homens pela sensualidade do seu corpo. Então elas procuram usar roupas que vai atrair os seus olhos. Então isso é uso e costume de mulheres ímpias e não da igreja, porque as mulheres cristãs não têm esse uso e costume mundano. As mulheres cristãs são santas, e Paulo diz em Timóteo que as mulheres devem se vestir com pudor e decência. Terceira característica de um culto antropocêntrico, onde o homem é o centro. Aleluia. Muitas igrejas proíbem pregar contra o pecado, proíbem pregar contra, louvado seja Deus, práticas pecaminosas. E qual é as mensagens que eles transmitem? Mensagens motivacionais, que vai mexer com a sua emoção. Mensagens, histórias não baseadas em bíblica. Existem pessoas que vai pregar, dá até vergonha, dá sono, dá vontade de ir embora. Começa a falar história de futebol, história que pegou na internet, ouviu uma história em filme que emocionou ele, e começa então a contar a história da carochinha, começa a encher linguiça. Louvado seja Deus, aleluia, louvado seja Deus. Quando o homem é o centro, não tem palavra, não tem poder, porque Deus não se manifesta. Veja bem, a terceira característica, a ausência de fé. Aleluia. Porque a ausência de fé, um culto sem fé é um ritual vazio. Um culto sem fé, Deus não se manifesta. Hebreus capítulo 6, Hebreus capítulo 11, versículo 6, a Bíblia diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível. Um culto aonde não tem fé, é impossível agradar a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. A fé é a chave que vai conectar a adoração do ser humano à presença de Deus, oh glória. Então veja bem, esses cultos são estranhos, são cultos que Deus não se agrada, aonde o homem é antropocêntrico, o homem é o centro, o homem tomou o lugar
falar de Deus, o homem quer mérito, o homem quer ser honrado, o homem quer aplausos, o homem quer glória, o homem quer ser reconhecido, o homem se exalta. Satanás fez isso. Quem era Satanás? Um anjo, um querumbi ungido, andava sobre as pedras afogueadas, como disse o profeta Ezequiel. No capítulo 28 você vai ver, ele era um anjo de luz, ele era um querubim ungido, mas ele queria glória para si. Ele se exaltou, ele queria tomar o lugar de Deus, ele queria ser o centro da adoração no céu. E a Bíblia diz que Deus, aleluia, condenou, aleluia, Satanás, e a terça parte dos anjos caíram com ele, aleluia. O culto estranho é o culto quando você vai no culto e você percebe que o homem está sendo o centro, aleluia, que as músicas ali estão sendo o centro, que as mensagens ali foca mais o emocionalismo das pessoas, o reconhecimento daquela pessoa que está transmitindo mensagens, aleluia, talvez do site GPT, ou talvez de filmes históricos que ele viu, e conta a história da carochinha. Por isso que não há mais transformação, não há mais libertação, não há mais cura em muitos cultos onde o homem é o centro, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O que é cultos estranhos? São a heresia do miticismo. Aleluia, preste atenção. Aleluia, os cultos hoje está cheio de heresia do miticismo. Aleluia, cultos estranhos, cultos que Deus não se agrada. É o que aconteceu, aleluia, nos tempos de Amós. Por isso Deus levanta Amós e denuncia, aleluia, estes culto que vocês fazem, aleluia, culto antropocêntrico. O homem está sendo centro, Baal está sendo centro. Esses cultos cheios de heresia, de miticismo, Deus não se agrada, Deus não recebe, Deus não está nisso. Cultos estranhos na igreja, cultos reprovados por Deus, aleluia, aleluia. Vamos ver o culto do miticismo, aleluia, quando o miticismo se desvia da verdade bíblica, tornando-se, aleluia, subjetivo demais. As experiências pessoais, aleluia, é colocada acima da palavra de Deus. Isso é miticismo, é heresia do miticismo, principalmente das igrejas tradicionais, das igrejas aleluia, que defende a falsa teologia da prosperidade, aleluia. Elas colocam as suas experiências maior, louvado seja Deus, que a palavra de Deus. Experiências pessoais, humanas, colocando a palavra de Deus abaixo. Heresia do miticismo, aleluia. Segunda heresia dos cultos de miticismo, aleluia, esotérico ou ocultismo dentro das igrejas. É o uso de práticas estranhas, aleluia, símbolos mistísticos ou linguagem que mais se parece com outras religiões, como hinduísmo, budismo, nova era, ocultismo, catolicismo, espiritismo, dentro dos cultos cristãos evangélicos. O que é isso, pastor? É os cultos do miticismo, que envolve símbolos, que envolve culturas de deuses pagãos dentro da igreja. Sincretismo religioso. Sincretismo é a mistura das religiões, aleluia, no culto para Deus. E nessas misturas de religião, as pessoas adoram um pedaço de madeira como a cruz, adoram uma pomba, adoram vela, adoram Maria, adoram imagens, usos, práticas, aleluia, que do ocultismo, comemorando celebração de falsos deuses, de ocultismo. Isso entrou dentro das igrejas. Isso é o culto que Deus não se agrada, que Deus não se manifesta. Cultos estranhos. Porém, hoje esses cultos não é mais estranhos, virou normal. Dentro de muitas igrejas esses cultos são normal, aleluia. Mas Deus condena essas práticas de cultos estranhos, aonde Deus não é o centro.
Terceira heresia do miticismo antibíblico envolve visões, revelação ou mensagem de Deus que contradiz as escrituras. É o que mais tem hoje. É o que mais tem hoje. É o que mais tem. Tem um The King, The Power, The Man, não sei mais o que tem. Olha, Deus está me revelando aqui agora e não tem nada a ver aquela revelação. Vamos lá, a revelação é bíblica? É. Mas a revelação, a visão bíblica, quando Deus usa alguém através de uma revelação ou de uma visão, ela tem contexto bíblico. Diga amém. Amém. Deus jamais vai usar alguém em revelações ou profecias que vai contra a sua palavra. Quem está entendendo? Amém. Os cultos hoje é o que mais tem. É visões e revelações antibíblico. Antibíblico. Na macumba também eles fazem revelação. Tem pessoas que vão na macumba para ser revelado. Quem sabia disso? O pai de santo adivinha a vida dela, porque o diabo sabe, ele está fazendo uma bagunça na tua vida, aí você vai lá, dá dinheiro para o pai de santo, e ele já sabe tudo que está acontecendo na tua vida, porque é ele que está fazendo isso na tua vida. É ele que está fazendo isso na tua vida. Aí você sai de lá, o pai de santo falou tudo lá. É que eu não estou bem no meu casamento. É que aquela mulher está fazendo macumba para roubar o meu marido. E que não sei mais o quê. E as pessoas que mais procuram macumba é do sexo feminino. Vai por causa de relacionamentos. Então veja bem, sendo que na igreja, onde tu vai no Facebook, tem uns irmãos lá fazendo live. Outro dia eu vi um afeminado lá fazendo live. Receba aí, igreja! Deus está me revelando aqui agora. Eu fui lá e fiz um comentário. O que é isso aí? Isso aqui, que é isso? Aí eu falei lá que aquilo lá estava aparecendo. Vocês sabem, não vou falar o nome aqui, porque hoje em dia eles vai lá, quer derrubar a live, ele cometeu homofobia, é que ele é preconceituoso, aleluia. Eu não concordar com práticas pecaminosas não é crime, louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Assim como muitas pessoas não concordam comigo, não aceitam eu ser um pastor, me criticam, me condenam, todo mundo tem a liberdade de expressão. Se expressar, eu não concordo porque a Bíblia diz que Deus fez macho e fêmea, diga amém. Louvado seja Deus. Eu vou ser preso porque eu não concordo dois homens se beijando, louvado seja Deus, não. Agora, homofobia é o ódio, é o crime, é a agressão, a honra de um ser humano, louvado seja Deus, ser humano, né? Mas eu não concordar com práticas pecaminosas, abomináveis aos olhos de Deus, isso não é crime, louvado seja Deus. Veja bem, aí eu vi um irmão fazendo lá, e receba aí, e receba não sei o que. Deus não faz obra pela metade, aleluia. Se você era afeminado, Jesus te liberta, você passa a falar como homem, você passa a se vestir como homem, você passa a casar, a ter filhos e assumir a sua identidade verdadeira de homem. Assim seja tanto para o homem como para a mulher, louvado seja Deus. Então hoje tudo agora tem culto, tem um pastor bem famoso aí na internet, aleluia, que no culto dele eu andei vendo os vídeos, ele não usa a Bíblia, entrega a revelação toda hora, e as revelações, veja bem, é só a revelação de bênção, prosperidade, que Deus vai te dar, que Deus vai te livrar. Veja bem, quando Deus levantava profeta, Deus levantava profeta na Bíblia para exortar o povo. Deus usou mais profeta para exortar o povo, largar o pecado, do que fazer promessa. Pode ver aí, aleluia, porque as promessas de Deus só vai se cumprir na tua vida quando você enquadrar a sua vida de acordo com a vontade de Deus. Então veja bem, presta bem atenção, aleluia. Hoje é pessoas entregando um monte de revelações que não são bíblicas, que não tem bases bíblicas. São pessoas se revelando que é o Cristo, que o que mais tem hoje é pessoas dizendo que é o Elias. Tem pessoas, principalmente na África, está cheio de profetas dizendo eu sou Elias, eu sou não sei quem, irmão, aleluia. Você pode ser quem você quiser, tu pode ser Enoque, João Batista, tu pode ser Elias. Sabe o que eu quero ser? Eu quero ser salvo, e quem vai me salvar não é Elias, quem vai salvar não é Eliseu, quem vai salvar não é nenhum
profeta dessa terra, porque Elias não morreu na cruz, Eliseu não morreu na cruz, quem morreu na cruz foi Cristo. O que é cultos estranhos? É cultos aonde você vai ver heresias da confissão positiva. 90% dos cultos hoje, sem medo do que eu vou falar, o que mais tem? Heresias de confissão positivas. Essa confissão positiva é a doutrina da teologia da prosperidade, que corrompeu os nossos cultos, que tirou a essência do culto, aonde o Deus que está sendo adorado dentro de muitas igrejas não é, aleluia, o Deus vivo, mas é o Deus Mamon. Mateus 6:24, a Bíblia diz: não podemos servir a dois senhores, porque há de amar um e odiar a outro. Não podemos servir a Deus e a Mamon, a riqueza. Então, a confissão positiva é uma das bases da doutrina da teologia da prosperidade. E a primeira heresia que eu vejo, aleluia, é o evangelho centrado na prosperidade e na vitória pessoal. O que eles ensinam? Muitos cultos hoje é assim, por isso que as pessoas não querem mais a igreja. Chama a igreja de comércio, os pastores são chamados de ladrão, as pessoas vão no culto para ouvir a palavra e ouve mais uma petição de dinheiro, e vende óleo ungido, vende rosa vermelha, e faz fogueira santa, e vende um envelopinho não sei da onde, e fala que levou o óleo para o monte, e você vai trazer uma oferta de 1.000, vai fazer o pix de 1.000, eu vou te ungir, tu vai receber a bênção de Deus. O que é isso? Isso é culto estranho, culto que Deus não se manifesta, culto que Deus não está presente, culto que o Espírito Santo não entra nem na porta. São cultos aonde a heresia da confissão positiva, como o evangelho centralizado na prosperidade e na vitória pessoal. Qual é o erro nisso, pastor? Ensinar que todo cristão fiel será rico, saudável e bem-sucedido. Jesus nunca prometeu que eu seria rico financeiramente. Pobre sempre existiu. Não é pecado a pessoa ser rico, não, não. Jó foi rico, Salomão foi o rei mais rico, Abraão foi rico. Qual é o pecado então, pastor? O amor ao dinheiro é a raiz de todos males. Você amar a riqueza que se torna pecado. Mas veja bem, eles ensinam, aleluia, louvado seja Deus, que o evangelho é centralizado na prosperidade, na riqueza, que Deus vai te dar isso, que você vai ser rico, que dentro de tantos dias, até revela, irmão Johnny, eles falam assim, ó, pode contar, daqui 30 dias, vai cair tantos mil na sua conta. O irmão nem dorme, ele não vê a hora de cair aquela data, ele vai correndo na caixa econômica, bater, tirar o extrato, quando vou ver, tá zero, não caiu nada, foi enganado, fica frustrado, aleluia. Veja bem, então presta bem atenção, Jesus nunca prometeu que Ele ia me dar riqueza, que Ele ia me dar ouro, prata. O que Jesus prometeu de salvar, de perdoar os nossos pecados, de transformar a vida de um homem. Agora veja bem, se você é um homem, uma mulher de Deus, que trabalha honestamente, Deus vai te abençoar o teu pão de cada dia, Deus está contigo. Agora eu não sirvo a Deus pela riqueza. Veja bem, no livro de Jó, aleluia, Jó vai desmascarar a falsa teologia da prosperidade. Jó vai desmascarar a heresia da confissão positiva. Satanás disse o quê? Jó serve a Deus por causa que Deus dá tudo para ele. Ele é um homem rico, ele tem riqueza, tem tudo.
Assim é fácil servir a Deus. Esse homem tem muita riqueza, esse homem tem tudo, a riqueza para ele é tudo. Agora, se Deus tirar tudo que ele tem, ele vai negar a Deus, ele não vai ser mais crente. Aí o que Deus vai fazer? Vai permitir o diabo tirar tudo de Jó, para provar que Jó amava a Deus, que Deus era o centro na vida de Jó. A Bíblia diz que o diabo tirou toda a riqueza de Jó. A mulher de Jó, que acreditava nos cultos de confissão positiva, a mulher de Jó, que gostava de ir nos cultos onde o pastor só falava de dinheiro, a mulher de Jó, que gostava dos cultos aonde, aleluia, ia receber bênção e vitória, depois que Jó perdeu tudo, ela disse: tu vai continuar sendo crente, tu vai continuar sendo fiel à palavra, que Deus é esse que tirou tudo teu, amaldiçoa teu Deus e morre. Sabe o que Jó vai fazer? Jó vai mostrar que quando Deus é o centro na vida do homem, ele não se importa se perder o carro, a casa, a riqueza. Jó vai dobrar o joelho e vai dizer: como fala uma louca mulher, assim fala tu, recebeste o bem de Deus com prazer e o mal não. E Jó vai fazer assim, ó: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu tornarei para lá, bendito seja o nome do Senhor. Deus me deu, Deus tirou. Segunda heresia da confissão positiva, a proibição de reconhecer sofrimento ou doença. É aquelas igrejas que você vai: pare de sofrer. Toma cuidado com elas, hein? Pare de sofrer, Deus só quer. Olha o meu dedinho, quem sabe o que é isso? Pare de sofrer, irmão. Vamos fazer uma campanha. Deus não quer sofrimento para você. Deus não aceite essa doença, irmão, na sua vida. Não aceite derrota, não, irmão. Pare de sofrer. Nós vamos fazer um voto com Deus. Não haverá mais sofrimento na sua vida. Confissão positiva. Teologia da prosperidade. Esse voto, você vai parcelar ele em 12 vezes. Obreiro, pega para mim a maquininha do cartão, venha. Isso, pega aqui a maquininha. Ele vai passar a maquininha e você vai parcelar. Tu vai passar o teu cartão. E dentro de 12 meses, você vai parcelar. Tu vai fazer uma oferta, irmão, de R$1.000 em 12 vezes. E você vai ver, o seu ano vai ser próspero. Deus não quer sofrimento para a tua vida, Jesse. Não. Deus não quer, irmão, Luciano, Vinícius, sofrimento para você, não. Pegue, irmão, seu cartão com fé. Aleluia. Nós aceitamos Pix também, irmã Natália. Vamos, gente. Pare de sofrer. Deus não quer sofrimento para a sua vida. Culto estranho. Confissão positiva, falsa teologia da prosperidade, aleluia, proibição de reconhecer sofrimento ou doença. Aonde está o erro? Muitos são ensinados a negar sintomas de doença, problemas financeiros ou dificuldade para não dar poder a isso. Veja bem, não foi isso que Jesus falou para mim. O meu Jesus da Bíblia, em João capítulo 16, versículo 33, ele disse assim: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. A minha Bíblia diz, aleluia, em Tiago capítulo 1, versículo 12: bem-aventurado o varão que suporta a provação, porque depois de ser provado receberá a coroa da vida. A minha Bíblia diz, em Salmo 34, versículo 19: muitas são as aflições do justo, mas de todas Deus as livra.
A minha Bíblia diz, em Mateus 10, versículo 22, e odiado sereis por amor de mim. Aleluia, muitos vão perseguir por causa de mim, vão perseguir vocês. Mateus 5, 10, bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça. Então, os cultos estranhos, os falsos cultos, aonde Deus não é o centro, aonde Deus não é adorado, mas aonde a teologia da prosperidade, a confissão positiva, ela ensina que não tem sofrimento, que não tem doença. A Bíblia diz que Paulo recomenda a Timóteo até tomar um pouco de vinho para curar o seu estômago. A Bíblia diz que o profeta Eliseu morreu adoecido. O crente pode ficar doente? Pode, normal. Qual crente que nunca pegou um resfriado, uma dengue? Ou qual crente que nunca pegou uma dor de cabeça? O crente pode ficar doente? Pode, irmão. O crente pode passar por luta? Pode, mas a Bíblia diz que Davi falou: eu fui jovem, agora eu sou velho, nunca vi um justo na minha descendência mendigar o pão. Aleluia. Por mais que o crente passa por luta, Deus dá vitória, Deus é contigo. Louvado seja Deus. Paulo foi um apóstolo que mais sofreu. Ele escreveu aos Filipenses 4:13. Ele viu a luta dos filipenses, a luta dos irmãos. Ele disse: olha, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele escreveu para os irmãos cristãos de Roma, que muito foi perseguida a igreja de Roma, no capítulo 8, versículo 31, Paulo escreveu dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia, louvado seja Deus. Presta bem atenção, meus irmãos, aleluia. Os cultos estranhos hoje, louvado seja Deus, é fácil de identificar. Louvado seja Deus. A outra heresia da confissão positiva dentro das igrejas, a palavra tem um poder criativo igual ao de Deus. Que isso? A palavra do ser humano tem poder igual ao de Deus? Sério? Sim, principalmente as igrejas tradicionais, é as que mais usa essa expressão. Me ensina então, pastor. Ensina que os cristãos podem criar com suas palavras do mesmo modo que Deus criou o mundo. Aleluia. Se Deus, aleluia, só Deus, presta bem atenção, irmão. Eles dizem assim: você tem que determinar, a sua palavra é igual ao de Deus, a palavra do homem tem poder igual ao de Deus. Não, irmão, a palavra de Deus que tem poder. Aleluia. Você tem que determinar. Você tem que determinar a tua palavra como Deus. Você tem poder, sendo que essa palavra eles usam só para expressar bênçãos financeiras, bênçãos material, ou seja, eu vou ter, eu vou conseguir, tudo focado aonde? Na teologia da prosperidade, tudo focado aonde? Nas coisas materiais. Não, irmão, não foi assim que Jesus ensinou. A palavra que prevalece é a de Deus que tem poder. Só Deus tem um poder criador absoluto. O ser humano é uma criatura, oh glória a Deus, e não criador. Quando nós confiamos no Senhor Jesus, e quando, veja bem, e quando, aleluia, a sua confiança está em Deus, tudo que vai acontecer na tua vida vai acontecer conforme a vontade de Deus. Já pensou se fosse assim? Eu quero uma Ferrari, pum, está na minha mão. Eu quero um relógio de ouro, puf, eu quero agora. Agora eu quero um avião, estou determinando, eu quero um avião. Aí o outro falou assim para a mulher: louvado seja Deus, tu está curada, eu rasgo esse processo, eu curo a tua leucemia. O profeta de vocês aí, o The Ping, como é que é? The Ping Pong, sei lá. E falou, e vou curar, e rasgou o documento da mulher, sendo que, irmão, Deus cura, mas a pessoa tem que fazer o exame novamente, para provar, para testemunhar que Deus curou. Diga amém. Como que eu vou chegar aqui para uma pessoa que está com câncer? Eu vou orar ela para Jesus curar. Diga amém. Diga amém. Jesus cura, Jesus repreende esse câncer. Jesus vai curar, pode, assim como Jesus também não pode curar ela se não quiser, porque Jesus cura quem Ele quer. Diga amém. Amém. Ele vai curar quem Ele quer. Diga amém. Amém.
Então vamos lá, o que vai acontecer? Aí eu oro a pessoa, tu está curada do câncer agora, e acabou. Aí a pessoa fica feliz, oh glória, recebi minha bênção. E quando ela vai fazer um exame, continua com câncer. Então veja bem, isso é o que? Louvado seja Deus, emocionalismo não é fé. Louvado seja Deus, porque um homem de fé ele ora, Jesus cura. A pessoa vai lá, faz o exame e consta que ela foi curada. Ela vai vir aqui na igreja, vai dar o testemunho: verdadeiramente eu fui curada, Jesus me curou. Diga glórias a Deus. Diga glória a Jesus. Diga aleluia. Agora vamos ver o culto que agrada a Deus. O culto para agradar a Deus, Deus tem que ser o quê? Deus tem que ser o quê? O centro. Aleluia. Quem vem para o culto para adorar a Deus? Glória a Deus. Aleluia, Deus. O culto que agrada a Deus começa teocêntrico. Deus é o centro. E o culto que agrada a Deus, um culto que agrada a Deus precisa estar alinhado com a sua vontade. Precisa estar alinhado com a sua vontade. As pessoas se preocupam em fazer festa na igreja. Enchem bexiga, pintam a parede de preto, colocam luzes coloridas, igual aquelas coisas que usam em casas de show. Quem já viu? Quem já viu? Colocam telões, as pessoas se arrumam, tem umas irmãs que botam até o caroço, o mamão para frente assim, ó, e abaixa mais a camisa para mostrar os seios, bota um salto alto, andando igual cascavel, rebolando, aleluia, bota o salto mais alto para empinar a pança. Louvado seja Deus. Tem uns irmãos que se vestem com a calça aqui na canela, toda apertadinha, parecendo uma salsicha embutida. Louvado seja Deus. Olha no espelho, joga perfume. Louvado, e vou para o culto. Não, você está indo para o culto de atração, para atrair as pessoas, para mostrar a sua roupa, para mostrar o teu cheiro, para mostrar a sua sensualidade. Deus não está sendo o centro, porque quem vem para o culto para agradar a Deus tem propósito, vem para o culto para adorar. É claro que você também não vai se vestir de qualquer maneira, mas o cristão se veste diferente do mundo. Quem está entendendo? Então vamos lá. Qual é o culto que agrada a Deus? Teocêntrico. Deus é o quê? O centro. Aleluia. A primeira característica de um culto que agrada a Deus: a pregação fiel da palavra. Glória a Deus. É o culto que você vai lá e você ouve Deus falar. Tem pregação da palavra, diga amém. Amém. Porque os cultos hoje os altares hoje virou palco de política. Política. Virou, os pastores, de vez de pregar, ele fala do time. Aí ele chega assim no púlpito: hoje o meu time perdeu, o Corinthians perdeu. O Palmeiras não tem mundial, irmão. Eu estava vendo um filme hoje, e aquele filme mexeu muito comigo. O nome do filme, quem quiser assistir, assiste, irmão. Sabe, irmão? E vamos ouvir o louvor, e canta, louvor, aquela barulhada, e bateria, e canta. As irmãs dançando. Agora a hora da palavra, meus irmãos. Jesus, maravilhoso, né, irmão? Deus abençoe, vamos prosperar, irmão. Vamos seguir em frente. Não, agora o obreiro para tirar o dízimo. Irmão, 10 minutos falando. E você está no dízimo agora. Você vai ver a bênção chegar na sua vida. Agora a pregação. Irmão, a história. Sabe o que aconteceu com a princesa Isabel? E que eu achei eu estava vendo uma série na Netflix e aquilo me chamou a atenção. Eu vi um vídeo no Instagram, uma história bonita da criança e do lobo mau. E sabe, isso, amém, amém. Vamos orar que amanhã é dia de trabalho. Pai, abençoa a tua igreja, em nome de Jesus, amém. Aí a pessoa que entrou com depressão, volta com depressão. Pessoa que veio endemoniado,
volta com o demônio para casa. Veio com enfermidade espiritual, volta com enfermidade espiritual. Veio desanimado, piora mais ainda. Depois que eu fui no culto, piorou tudo. Então eu vou falar. Amém. Eu só estou ainda. Introdução? Vamos lá. O culto que agrada a Deus é o culto onde a palavra é pregada. 2 Timóteo 4:2. O que diz 2 Timóteo 4:2? Essa pregação você nunca vai esquecer. Tu vai aprender a ser crente a partir de hoje. Você não vai mais ser enganado pelos falsos profetas, não. Fique tranquilo. 2 Timóteo 4:2 diz assim: que pregue a palavra inster a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina. Então veja bem, o que é doutrina? É ensinamento bíblico. O culto que agrada a Deus é onde tem a pregação da doutrina bíblica, aonde tem a pregação da sã doutrina, do evangelho. Levanta a mão para o céu e diga glória a Deus. Segunda coisa, o culto que agrada a Deus, que tem oração. Diga amém, que tem oração. Amém. Aleluia. Em Mateus capítulo 21, versículo 13, a Bíblia diz: a minha casa será chamada casa de oração. A minha casa será chamada casa de oração. A Bíblia diz, 2 Crônicas 7, tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu. Atos capítulo 2, eles estavam reunidos orando. Deus batizou com o Espírito Santo. Então veja bem, o culto que agrada a Deus é o culto que tem oração, a oração de adoração. Louvado seja Deus. Confissão, gratidão, súplica deve ser feita, louvado seja Deus, com fé. A terceira coisa, louvado seja Deus, que agrada a Deus, o culto que agrada a Deus: cânticos espirituais e louvor e adoração. Repetindo, cânticos espirituais, louvor e adoração. Por que eu estou falando cânticos espirituais? Porque hoje virou bagunça na igreja. É funk, gospel. As irmãs vêm para a igreja, dança funk, dança pagode, e ritmo de funk, pagode, forró, sertanejo, e aquela dançaiada dentro da igreja, e rap. Os irmãos andam aí com aquele chapéuzão na cabeça e solta o pancadão. Vamos ouvir o irmão cantar. Parece o Racionais. E aí, louvado seja Deus, chega aqui na igreja, é para Deus, irmão, para Deus. Deus tem nojo dessas músicas. Isso é uma blasfêmia contra Deus. Deus sente ânsia de vômito quando Ele olha para a igreja e vê essas bagunças, misturando o mundo com as coisas de Deus. Deus vomita. Olha o que a Bíblia diz. Abra a sua Bíblia se você quiser. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Efésios. Aleluia, capítulo 5, 19, veio. E o 20. Oh, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Efésios capítulo 5, versículos 19 e 20. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em vosso coração, dando sempre graça por Ele, por tudo, ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o louvor, Deus tem que ser o centro da adoração. Porque Deus procura os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Verdade. Então o culto que agrada a Deus é o culto onde tem louvores espiritual, aonde o culto, o louvor, Deus é exaltado, Deus é elogiado, aonde você canta com respeito, com sinceridade, com amor, com reverência a Deus. As pessoas vêm para o culto, ficam mexendo no celular, mastigando chiclete, entrando nas redes sociais, sai toda hora lá fora para o banheiro, fica paquerando a irmã.
culto não é lugar de paquera não, meu irmão, não é lugar de namoro não, louvado seja Deus, aleluia. As pessoas não têm respeito ao culto, não têm reverência a Deus. Então o culto que agrada a Deus é o culto onde tem a pregação da doutrina bíblica, é o culto onde tem oração, é o culto onde tem um verdadeiro louvor, adoração para Deus. O culto que agrada a Deus é o culto que tem confissão de pecado, arrependimento. Tem o quê? Tem o quê? Meus irmãos, a hora passou, eu nem vi. Vamos lá. É o culto que tem santidade, arrependimento. Se não tiver arrependimento, irmão, num culto. A confissão de pecado é quando o pecador se arrepende. Quando ele vem para o culto, ele se aquebranta, ele se arrepende do seu pecado, ele se reconcilia com Deus. O culto tem que ter isso. Isaías 55, 6, 7 diz assim: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Deixa o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, se converta ao Senhor. Para mim terminar, o culto que agrada a Deus é o culto que tem santidade. Olhe para mim, sem santidade não tem culto. Glória a Deus. Oh, glória. Sem santidade não tem Culto. repete comigo. Sem santidade não tem culto. Por quê? O que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, versículo 14? Sem paz e sem santificação, sem santidade ninguém verá. Sem paz e sem ninguém verá ó. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo, porque eu sou santo. Então veja bem, culto sem santidade não tem culto. Porque Deus é santo. Como que Deus vai se manifestar no culto onde não há santidade? Aonde não há arrependimento? Aonde não há renúncia do pecado? Que tem pessoas que falam assim: Deus está em todas as igrejas. Mentira, Deus não está em toda a igreja. A igreja que Deus faz questão de estar presente é o culto onde tem arrependimento, reconciliação, onde há santidade, onde há respeito, onde há amor, onde há reverência a Deus. Diga amém. Oh, glória a Deus, amém, irmão. Essa é a palavra de Deus. Pessoal, desculpe o horário, passei um pouquinho do horário, mas amém, Deus falou. Quem ouviu a voz de Deus? Aleluia. Essa palavra, eu fiquei o dia inteiro hoje em oração, jejum, estudando ela. É muita responsabilidade subir nesse altar e pregar o evangelho, amém? Vamos fazer a Santa Ceia rapidamente, traz a mesa para cá. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto eu faço a Santa Ceia, enquanto os irmãos se preparam ali, traz aqui para frente. Louvado seja o nome do Senhor.